Iniciando mais um dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita, ou Mundo ou dos Espíritos, capítulo 1, Os Espíritos. Nós estamos no 2º item. Vamos estudar hoje o 2º e o 3º item. Terceiro itens. Então, primeiro, mundo normal primitivo, e depois forma e ubiquidade dos espíritos, né, a partir da questão número 84. Bom, esse daqui, numa dessas questões do item número 2, mundo normal primitivo, nós teremos aqui uma questão que geralmente gera polêmica, né? A gente vai chegar nela exatamente para falar sobre onde os espíritos vivem no mundo espiritual, né? Então, trataremos aqui dela com uma certa atenção. Então a gente começa pela 84, que diz para nós aqui, Kardec perguntando então, né? Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Essa é uma pergunta que é feita, levando em consideração a própria existência dos espíritos, né? Porque se questionava muito se havia alguma coisa além do mundo material, e se existia essa coisa além do mundo material, onde ela vivia. Então, a ideia dos espíritos, de almas e tudo mais, elas habitavam então um determinado ambiente ou uma determinada dimensão. E aí então, Kardec perguntando se eles constituem um mundo à parte, além daquele que vemos, né? Porque o que nós vemos é o mundo material. Então os espíritos viveriam nesse mundo material ou teriam ali o seu próprio mundo? E aí então os espíritos respondem que sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências extracorpóreas, né? Aqui tem um pequeno erro de tradução. Então, como nós vimos aqui, nesse mundo dos espíritos é onde eles vivem. Pode parecer para nós uma questão bastante óbvia, né? Se os espíritos não vivem no mundo material, eles vivem no mundo espiritual. Mas quando nós colocamos esse tema em debate a partir de uma visão materialista, nós já começamos então a perceber a sua complexidade, porque já que se pergunta, os espíritos vivem no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, onde é esse mundo espiritual? Que prova nós temos da sua existência? E daí então começam todos aqueles debates que a doutrina espírita felizmente já conseguiu, através de suas investigações, através dos recursos de que dispõe para fazer essas pesquisas, como é o caso, por exemplo, da própria mediunidade, já não é mais uma questão de fé. Eu não acredito que o espírito continue vivo, eu não acredito que o espírito habite uma determinada região no mundo espiritual, ou essa própria dimensão do mundo espiritual, mas eu tenho convicção, exatamente porque através dos tantos estudos que nós fazemos, das pesquisas, das investigações, das próprias entrevistas com os espíritos, levando todos os critérios de segurança em consideração, nós já começamos a saber, primeiro, os espíritos existem. Segundo, eles podem estar aqui entre nós, mas também habitam, né, todo o universo, como os espíritos já colocaram para nós, lá na questão anterior que nós estávamos vendo. Depois colocava para nós, né? Começa por aí, né? Aí tem um pouquinho de sem vergonhice também, né, Tic-Teco? Já não é mais uma questão de convicção e inteligência, né? É sem vergonhice mesmo. Mas vamos lá, né? Cada um. Questão número 85, para a gente poder continuar aqui, que a gente vai aprofundando gradualmente aqui esse nosso estudo, né? Aqui só um instantinho. Tá. Para a gente poder aprofundar um pouquinho mais esse raciocínio, a gente tem aqui no Livro dos Espíritos comentado, naquela versão trazida para nós por Miramês, traz um comentário sobre essa questão 84, falando sobre o mundo dos espíritos. Bom dia, ajuda. Ele diz assim para nós: a razão nos diz que se existem espíritos, haverá de existir o mundo onde eles habitam, que chamamos de o mundo dos espíritos. E é de senso comum entre os espiritualistas que as dimensões de vida são inúmeras em todos os quadrantes do universo, caminhando com a Terra em torno do Sol e com este no espaço infinito. Existem muitas faixas onde se organizam e se movimentam espíritos,
com a mesma afinidade de vida. São levantados países, cidades e colônias sem conta, no espaço, e cidades e colônias sem conta, postos de socorro, variações de assistência por todos os lados, para o bem-estar de todas as almas que estagiam neste abençoado campo de vida. A Terra é uma cópia dessas construções que podemos chamar fluídicas. Então aqui já começa a entrar na polêmica, exatamente porque nós temos hoje um debate dentro da doutrina espírita, um debate bastante caloroso a esse respeito. Onde os espíritos vivem? Eles vivem no espaço, eles vivem dispersos, existe algum tipo de estrutura, os espíritos são organizados em comunidades. Então aqui, nessa colocação de Miramês, e também levando em consideração tantas outras obras que trazem para nós essas referências de colônias, de organizações, de estruturas, todas elas fluídicas. E quando nós falamos em construções fluídicas, nós já vamos, claro, de imediato ao livro dos Médiuns, onde nós encontraremos lá no Laboratório do Mundo Invisível, no capítulo 8, se não me engano, Kardec então fazendo ali uma análise sobre os objetos que os espíritos são capazes de produzir através dessa concentração ou dessa condensação desse fluido. Então, se é possível o espírito ter ali, por exemplo, um óculos que ele constrói com a força do seu pensamento, por que não uma cadeira, por que não uma parede, por que não uma cidade? Então essa é a questão que nós colocamos. E pelo fato de nós não termos de uma forma patente nas obras de Kardec referências a essas construções fluídicas, ficamos então no debate se existe ou não esse elemento a mais no plano espiritual onde os espíritos então habitam. Aquilo que nós já conversamos várias vezes, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Se nós temos tantas obras falando sobre esse tema, então significa que algo deve existir para pelo menos nos instigar a maiores investigações. Porque geralmente as negativas que existem sobre essas estruturas no plano espiritual são baseadas nos textos que são colocados, por exemplo, nas obras básicas, que não negam, mas também não afirmam. Então essa dúvida que nós temos, dizendo assim, olha, não existe construção nenhuma, não há uma afirmação como essa. Mas simplesmente não se toca no assunto, porque Kardec achou por bem, sabe-se lá por que motivo, não se aprofundar mais nesse tema. Então, pelo fato de nós não termos essas referências, surgem então essas grandes dúvidas. Porém, o que é curioso, que embora Kardec não tivesse falado sobre essas construções, essas cidades, essas colônias, como nós temos hoje, por exemplo, nas obras de André Luiz, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, dentre outros tantos e tantos escritores, Bom dia, André, bom dia, Eve. Dentre tantos e tantos outros escritores, nós temos, por exemplo, Kardec falando sobre construções no planeta Júpiter. Casas, palácios, inclusive desenhados e publicados na Revista Espírita. Então nós pensamos, se em Júpiter nós temos ali uma construção onde mora, por exemplo, um espírito como Mozart, por que não haveria então outras construções fluídicas em torno do nosso planeta? E aí então surgem esses debates que nós percebemos que eles acabam sendo improdutivos porque ficam muito baseados naquilo que foi publicado naquela época e não simplesmente em novas investigações. Então, o que foi colocado para nós aqui por Miramês trata exatamente dessas questões. São levantados países, não países da forma como nós vemos hoje, com essa organização política, com fronteiras e tudo mais, mas nós falamos em aglomerados de espíritos que trazem ali a mesma linha cultural, a mesma origem cultural. Então eles se aproximam por afinidade, formando então essas grandes construções, ou essas grandes comunidades, que então, como foi colocado aqui por Miramês, chamado de países. Também por cidades, como no caso do Brasil, por exemplo, nós temos aqui várias outras comunidades que elas vão se regionalizando. Ficam concentradas dentro de determinadas regiões para acolherem espíritos que também trazem as mesmas afinidades. E depois coloca para nós, e colônias, sem conta.
postos de socorro, bom dia André, e variações de assistência por todos os lados. E nós vimos aqui de uma forma mais detalhada, né, no último estudo que nós tivemos, né, do livro Memórias de um Suicida, que inclusive nós terminamos, né, no nosso último encontro ontem. E aí então nós vamos falar também do livro Voltei, que nós veremos também mais informações a esse respeito. Depois estudaremos as obras de André Luiz, que também trazem para nós tantas outras informações sobre isso, inclusive causando em nós assim uma certa dúvida, uma certa expectativa sobre a veracidade de alguns relatos, também dúvidas com relação à nossa própria interpretação ou à própria interpretação dos espíritos também, que falam de acordo com aquilo que estão percebendo, daquilo que entendem. Então, quando se fala em mundo dos espíritos, é um mundo à parte, mas a pergunta é, como é esse mundo à parte? E nós já encontramos debates assim calorosos, agressivos sobre essas questões, questionando obras, questionando médiums, questionando espíritos, criando verdadeiras separações dentro do meio espírita da opinião daqueles que aceitam e daqueles que não aceitam. Diz para nós aqui ainda Miramês, bom dia, abraço. O mundo dos espíritos é mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes dessa grande verdade. A missão das religiões de todo o mundo deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, possibilitando aos dois planos trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. A ciência dos homens está avançando para o espírito, por vezes sem o perceber. A qualquer hora, a bondade de Deus irá proporcionar o ambiente para o encontro, de sorte a alicerçar a fé, estendendo essa confiança pelas linhas da fraternidade. Hoje, já se sabe que a força mais poderosa se encontra oculta, e o estudo da personalidade humana está trazendo aos homens de ciência uma realidade mais profunda. Vive-se a era dos computadores em formas variáveis, mas que obedecem à programação da inteligência humana. Com toda a perfeição que possam ter, eles não raciocinam, pois lhes falta a inteligência, um dos atributos do espírito. Muitos cérebros humanos têm sido dissecados e alguns setores da ciência, ao não encontrá-la, ainda perguntam onde está a inteligência. A própria ciência está muda a essa pergunta. Os espíritos, pela mediunidade dos próprios homens, vêm dizer, respondendo à pergunta que inquieta a humanidade, que a inteligência é um atributo do espírito. Ela não foi gerada no corpo físico, é dom do espírito imortal. E é essa mesma inteligência que haverá de descobrir de onde ela veio e para onde vai, como muitos outros segredos da própria natureza, na gradação que é conveniente ao estado espiritual em que a criatura se encontra. Agora já se sabe muito mais que antes, com o advento do espiritismo e outras filosofias que vêm surgindo por misericórdia de Deus para o esclarecimento dos homens. Não importa que neguem a existência de Deus e a sua magnânima bondade. Ele, sendo Pai, espera o crescimento do Filho e o coloca na escola da vida no mesmo caminho por que passaram os outros mais velhos. Somos todos iguais diante do Senhor. Os conhecimentos sobre os fatos espirituais que existem na Terra são enormes. Basta buscarmos com humildade que se acumularão celeiros de conhecimentos, por amor de Deus, para o despertar dos homens, de sorte que eles possam reconhecer a fonte de onde promanam e para onde devem ir, para a glória da vida e para a felicidade que nos prometeu no seio de amor. Na verdade, assim como existe um mundo material, existe também um mundo espiritual, onde a vida será mais vida quando amarmos de maneira que Jesus nos ensinou. Depois nós temos aqui então, na questão na questão número 85. Qual dos dois, o mundo espírita
ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Porque a gente fica naquela questão mesmo, né? Se nós temos então dois mundos, esse mundo invisível e esse mundo material, qual dos dois é então o principal na ordem das coisas? Para nós, aqui do nosso ponto de vista material, onde a nossa realidade se desenrola todos os dias, nós acordamos, nós convivemos, nós trabalhamos, nós nos desenvolvemos, vivemos as nossas aflições. Como é que nós podemos imaginar que existe algo que é mais importante do que esse mundo, que é o principal? Através desse entendimento, e aí para isso nós precisamos então de ter essa base, né, uma base doutrinária, para primeiro nos entendermos como espíritos que somos. Segundo, entendermos o que é o processo da reencarnação, entendermos as nossas experiências aqui nesse mundo em benefício do nosso desenvolvimento e entendermos também que a nossa realidade é uma realidade espiritual. Não falamos apenas do mundo espiritual, nós falamos da nossa própria realidade, porque estarmos encarnados, porque muitas vezes nós temos essa separação pelo fato de não termos uma compreensão clara. O fato de nós estarmos encarnados não tira de nós a condição de espíritos. Porque aí vem aquela brincadeira, né? Você já viu algum espírito na sua vida? Eu posso dizer, eu vejo todos os dias. Só que eles estão encarnados, mas eu os vejo. Então, na verdade, nós falamos da personalidade, nós falamos da convivência, da troca de experiências, da troca de afetividade, da troca de ideias e tudo mais. Então, nós continuamos sendo espíritos. Estamos aqui ligados ao mundo material. Kardec usa muitas vezes essa expressão que o espírito está encarcerado no corpo físico, vivendo as experiências do mundo material. Então nós podemos utilizar a mesma ideia. O indivíduo que se encontra no hospital, numa escola, num presídio, se encontra em viagem, se encontra no espaço, ele não deixa de ser um ser humano. Ele vive condições diferentes, vive experiências diferentes, mas não muda a sua natureza. No caso agora, falando de espíritos, não importa se ele se encontra desencarnado, se ele se encontra encarnado, se ele está aqui no nosso planeta, se ele está fora do nosso planeta, ele continua sendo espírito. Porque essa é a sua natureza, essa é a sua realidade. Então nós não podemos confundir um estágio temporário que ele vivencia no mundo material com a sua realidade espiritual. Então, para a resposta que os espíritos trazem para nós, diz assim então, né? Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. E aí nós começamos então a fazer aquela viagem no tempo, tentando, né, fazer aquela pergunta, como tudo começou? Porque o mundo material, dentro daquilo que nós entendemos, ele começou então a partir daquela grande explosão. Temos falado sobre isso exatamente pelos temas, né, que nós temos estudado aqui no Livro dos Espíritos. Então a pergunta é, como tudo começou? A ciência então traz a sua hipótese, falando sobre uma grande explosão naqueles 13,7 bilhões de anos, né, que são aquelas informações decoradas que nós temos, segundo aquilo que nós aprendemos. Mas o que existia antes disso? O que existe é quando nós falamos a respeito da vida, quando a vida surgiu. Não aqui no nosso planeta, podemos falar fora dela também. E isso, obviamente, na visão espiritualista, porque dentro da nossa ciência não existe vida além daquilo que nós conhecemos aqui no nosso mundo. Então, quando nós voltamos, quando a vida começou a ser criada, como ela começou a ser criada, onde ela começou a ser criada. Os espíritos já responderam para nós quando nós estudamos os itens anteriores. Não sabemos. E isso é daquelas informações, né, ou daqueles temas que se encontram ainda, né, encobertas pelo véu dos mistérios de Deus. Então não sabemos simplesmente que existe. Então, para isso, para entrarmos nesse debate, nós precisamos primeiro, como Kardec coloca lá na introdução, nos primeiros capítulos, do Livro dos Médiuns, quando ele pergunta assim, para você discutir o espiritismo com alguém, a primeira pergunta que você tem que fazer é, você acredita em espírito? Você acredita que você é um espírito? Se as respostas forem negativas, o assunto nem precisa se desenrolar.
Então, primeiro a pessoa pergunta: você acredita? Uma questão de fé. Depois nós começamos então a vivenciar e observar essas tantas experiências. Porque percebemos, né, que a ciência hoje, a ciência acadêmica, ela tem muito pouca preocupação com relação às experiências, né, ou às investigações do mundo espiritual. Não investigar dentro de uma igreja, não investigar dentro de um centro espírita, ou de qualquer instituição onde exista ali, né, a profissão de fé daquelas pessoas que frequentam, mas, por exemplo, os eventos que nós encontramos hoje considerados sobrenaturais. Nem isso, que aquilo que está praticamente ali no nosso cotidiano, tantas histórias, tantas situações que as pessoas fazem, não se dão ao trabalho de investigar. Mas a princípio você se acredita como espírito? Para isso, então, você vai entender que se você é um espírito, existe então a origem, existe ali a forma como ele foi criado, e existe até mesmo o ambiente onde ele vai viver a sua existência, e não simplesmente aqui, nesse período onde ele se encontra encarnado. O Tic-Tac colocou, né, quem deve perder tempo com um descrente desses, né? Quando ele morrer, verá. Mas você sabe, Tic-Tac, porque nós temos assim, 3 grupos de pessoas, né, com relação a essa questão da crença. Primeiro é aquele que não acredita, não tem interesse em acreditar e não quer acreditar, porque a visão dele é com relação ao mundo. Há aqueles que simplesmente não se importam se é ou se não é. E há aqueles que não acreditam simplesmente porque não surgiu nada que possa convencê-los. É aquilo que nós temos, por exemplo, com relação ao ateu. O ateu nega. O agnóstico aguarda provas. E o crente é aquele que acredita. Então, muitas vezes nós temos assim, aquele que diz que não acredita, a questão que nós colocamos é por que ele não acredita. Muitas pessoas deixam, por exemplo, de seguir uma religião, não porque não acreditam em Deus, mas porque descreram das instituições, pelos escândalos, pelo comportamento equivocado e imoral dos seus representantes, aquela coisa toda que, como aconteceu muito, né, durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, quando nós percebemos assim que a Inquisição e as guerras entre as religiões acabaram fazendo com que muitas pessoas se afastassem dessa vida espiritual. Não que elas deixaram de ter a sua religiosidade, mas elas simplesmente não confiam mais nas instituições, porque elas veem que as instituições humanas são tão corruptas quanto os próprios humanos. Então, quando nós olhamos assim, você não acredita, mas espera aí, por que você não acredita? Ah, não sei, eu tenho dúvida, tal, se tivesse alguma coisa. Aí então ela começa a seguir pelo caminho da pesquisa. Mas há aqueles que simplesmente negam porque querem negar. Então, nesse caso, como o Kardec coloca, não tem o porquê, né? Não é uma questão de perda de tempo, porque perda de tempo dá uma ideia de desprezo, né? E o desprezo é um tipo de sentimento muito arrogante. Mas assim, não posso, né, convencê-lo do contrário, então eu permito que ele siga o caminho dele, né? Ele segue o caminho dele e eu sigo o meu caminho. Então é assim que nós vamos ver hoje, que o mundo vai, na verdade, as situações do dia a dia, a vida das pessoas, vão fazendo com que elas olhem para essa questão de um modo diferente. A doutrina trouxe para nós esse aspecto não mais institucional das religiões tradicionais, vindo como filosofia, disseminando o seu conhecimento pelas livrarias, pela televisão, aberto então, né? Pois então, sim, mas não é produtivo quando você percebe que quando você entende o motivo daquela pessoa. Mas muitas vezes ela não acredita, mas ela fala assim, mas por que você acredita nisso? Ela está curiosa para saber, não para poder me tentar demover da minha crença, né? Então, Kardec sempre ficava muito atento nisso, ele via assim nós vemos pelas cartas que ele publicava na Revista Espírita, respondendo às dúvidas de pessoas que escreviam, contestando, né, algumas críticas que recebia também e tudo mais. Então, tudo é assim, né, uma questão de ponderação, para saber assim se é interessante investir naquele debate ou simplesmente afastar, né? O Brás colocou, né, já fez o teste, né, de perguntar se a pessoa se vê como espírita, né? Por orgulho a pessoa fala que não acredita, mas por dentro está doidinho para saber, né? O materialista, o descrente, né, Brás, ele é forte até você botar ele numa situação em que
né, botar ele, por exemplo, né, diante de um fantasma, aquela coisa diante da morte e tal, né? Então as coisas sempre mudam o pensamento. Então, aí a gente vai aguardando ali, cada um chegando no seu próprio tempo. Então, como nós vimos aqui, nós temos então o mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, na nossa mente, obviamente, não é possível imaginarmos um mundo sem a matéria para nós vivermos, já que o nosso foco é aqui no mundo material. E o mundo espírita pré-existe ao mundo material. Como nós podemos imaginar isso se nós não sabemos a origem de tudo? Certamente essa resposta desse espírito, ou desse grupo de espíritos, é uma resposta que vai além da nossa capacidade, porque hoje, na nossa condição evolutiva e no estado que nós encontramos hoje como espíritos encarnados, nós não temos como ir além da nossa realidade, né? Então, imaginar que o mundo espírita pré-existe ao mundo material. Como será que tudo começou? Quem foram os primeiros espíritos criados por Deus? Olha só como a nossa... Chega até da vertigem, né? Quando a gente vai voltando no tempo, e a gente passa do Big Bang e vai lá. Deus é eterno. E Deus cria desde sempre. Como foram as primeiras criações? Será que é possível a gente imaginar que isso aconteceu? Mas vamos lá, questão 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Ou seja, se não houvesse aqui o palco material, isso de alguma forma impediria a existência, né, do mundo espiritual? Então, se o mundo corpóreo deixasse de existir, ou nunca ter existido, ele poderia então? Sim. Eles são independentes. E, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, obviamente, Kardec fez aqui uma pergunta hipotética, que se o mundo espiritual existisse somente sem a presença do mundo material, se isso seria possível. Sim, é possível. Mas não é assim que funciona. Exatamente porque a relação que nós temos com o mundo material é uma necessidade evolutiva para o espírito de acordo com as experiências que ele vai vivenciar. Então o mundo material serve para o processo de reencarnação, para o desenvolvimento dos espíritos dentro da questão intelectual, da questão material. São experiências diferentes que o espírito vivencia nessa limitação que a matéria, que o corpo físico acaba proporcionando para nós. Então a pergunta que ele fez foi hipotética. Poderia? Poderia. Mas não é assim que funciona. Depois, na questão 87, aqui para finalizarmos esse primeiro item, esse segundo item, do mundo dos espíritos. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Essa foi a questão que eu comentei com vocês no início, que é uma das questões mais polêmicas, e é o argumento que é utilizado por muitos espíritas que não admitem a ideia das comunidades no plano espiritual, da forma como elas são descritas nos livros, né, nos romances que chegam até nós. Então, quando você fala assim, mas existe o nosso lar, que tem ali muros, que tem cercas de proteção, que os espíritos estão naquela cidade, então eles colocam assim. Kardec perguntou se os espíritos ocupam alguma região circunscrita, exatamente porque essa ideia de circunscrição é um ambiente que é cercado, um ambiente que tem os seus limites. E aí então a resposta dos espíritos: os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. E aí então esse argumento mas se os espíritos então estão por toda parte ocupando o espaço, eles não estão em nosso lar. Inclusive utilizando até um tom meio irônico para trazer essa questão. Mas a gente lembra sempre que quando Kardec fala sobre essa questão, nós podemos trazer também uma outra interpretação. Exatamente, os espíritos ocupam uma região circunscrita, e quando nós falamos em circunscrição, nós lembramos, por exemplo, do paraíso, lembramos do inferno, lembramos do purgatório. Porque isso também diz respeito à circunscrição.
Então, nós pegamos, como acontece muitas vezes em debates religiosos, nós pegamos uma pequena passagem, por exemplo, dos textos bíblicos, para justificar uma ideia sem levar em consideração o contexto em que ela foi aplicada. Então, assim, mas nosso lar não existe porque na questão 87 está dizendo que os espíritos ocupam o espaço. E aí então continua a resposta para a gente poder ver. Bom dia, professor. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-os e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. E aí se no início falava que eles ocupam os espaços infinitos, aqui embaixo já fala que eles estão então limitados a regiões onde eles vivem. E aí já começamos a entrar em contradição. Eu separei aqui a colocação de Miramês, exatamente porque nós estamos aqui ouvindo a opinião de um espírito sobre essa questão, e depois teremos aqui também outra informação a esse respeito. Então aqui questão número 87. Há divisões no espaço para os infinitos? Miramês responde então. Deixa eu ver aqui. Tá. Há inúmeras divisões no espaço para os espíritos, nas quais a vida que levam é de acordo com os seus estados espirituais. Em todo lugar onde estagiamos há um traço da nossa própria elevação espiritual, a nos mostrar o que somos. No entanto, a misericórdia divina interfere em tudo, nos dando sempre um pouco a mais como bênção do Criador. No espaço infinito há mesmo divisões que se interpõem aos espíritos que ali se radicaram por necessidade, sem condições de visitarem outras comunidades, porém essas, como que prisão, são transitórias. O tempo lhes dará meios, juntamente com o esforço próprio, de se libertarem, tendo o espaço como sua própria casa, como cidadãos universais. Para os espíritos puros não existem barreiras, e eles visitam todos os reinos como se fossem só um instantinho, como se fossem o seu próprio ninho familiar. Mas, para tanto, haveremos de vencer a nós mesmos, iluminando a nossa consciência, amparando as nossas arestas e convertendo os nossos impulsos de ódio, ciúme, orgulho e egoísmo em amor. Aquele que se transmuta em sol e faz livre os sentimentos, para que a caridade tenha trânsito desimpedido com todas as suas nuances. É de se notar que na Terra há igualmente muitas divisões, onde o inferior não tem acesso ao superior. No entanto, este pode transitar em todos os outros. Devemos buscar a superioridade, que deve ser patrimônio comum de todas as criaturas, conquista de todos os seres pelo esforço individual. Os espíritos povoam verdadeiramente o espaço infinito, reunindo-se por vezes em sociedade, como convivem com os homens de maneira que muitos desconhecem. Eles estão ligados à Terra por compromissos assumidos de ajudar os encarnados nas suas necessidades, e trabalham incessantemente, dando-lhes intuição das coisas corretas da vida. Entretanto, se fecharem os ouvidos à transmissão de ideias nobres, abrir-se-á campo propício para a manifestação das trevas, que também tem como morada a Terra, por ela ser o lar mais afeito às suas aspirações. Chegou o momento das mudanças. Nosso Jesus Cristo bate às nossas portas espirituais, nos pedindo para mudar, ajudando os nossos conhecimentos para maior entendimento das leis espirituais, de sorte a nos libertar da ignorância. E para isso ele nos deixou, como herança divina, o Evangelho, contendo preceitos que nos marcam os caminhos por onde encontraremos a vida, encontrando a verdade. A convivência com a doutrina espírita em estudo permanente
das suas consecutivas revelações, fornecerá os meios e dará mesmo de facilidades de se conhecer quem são os espíritos mais ou menos livres e, pela viagem astral, poder-se-á constatar com mais visibilidade outros reinos onde habitam espíritos. O tempo, sob a direção da divindade, conferirá essa oportunidade. A vida é como uma flor, vai desabrochando na sequência do próprio tempo. Os espíritos moram por toda parte e servem de agentes de Deus no engrandecimento de tudo. Podemos observar legiões de entidades no ar, nas águas, nas florestas, no reino animal e nas sociedades humanas, em trabalhos permanentes em nome daquele que tudo criou por amor. Esperamos que o entendimento nesse assunto não se faça esperar, e que o esforço de cada um para melhorar seja a esperança de todos para o encontro da felicidade, pois tudo está pronto, esperando de nós o momento da decisão. Então, isso aqui é a explicação de Hamed a respeito dessa questão. E também, nós podemos aqui aprofundar um pouco mais essas informações. Eu vou ler para vocês aqui então, aquela psicografia que vocês conhecem do CELD, quando eu levantei essa pergunta aos espíritos, falando exatamente sobre a dificuldade que nós temos sobre a aceitação, da possibilidade de nós termos essas comunidades. Então a resposta que foi dada para mim então foi a seguinte. Ela foi respondida pelo espírito, deixa eu ver aqui, só um instantinho, espírito Agostinho, se eu não me engano, espírito Agostinho, um dos orientadores dos trabalhos do Centro Espírita Leon Denis. Ele colocou para nós assim a respeito dessas construções, dessas comunidades. A resposta foi: existem várias obras que mostram isso, a existência dessas instituições, ou dessas comunidades, dentre elas as de André Luiz e Emmanuel. Dentro da codificação, primeiro, não houve aprofundamento de muitos outros temas relevantes, pois o objetivo era oferecer, nesse espaço de tempo, a gente fala daqueles 14 anos em que Kardec trabalhou, foram 12 anos de publicações e 2 anos de pesquisas antes da publicação do Livro dos Espíritos. Lembrando que lá no livro Obras Póstumas, Kardec comenta que a partir de 1855 que ele começou a fazer as investigações das mesas girantes. Então 2 anos de pesquisa, mais 12 anos de publicação, são 14 anos de informação. Então, o objetivo era oferecer, nesse espaço de tempo, conteúdos para serem estudados e analisados pelos que estavam encarnados, oferecendo as explicações gerais e possíveis para o entendimento, inclusive científico-filosófico. O próprio Kardec, na análise prévia de muitas e muitas mensagens, filtrou aquelas que estavam dentro do contexto da obra e deixando de lado aquelas que poderiam gerar outras polêmicas maiores. A visão geral da vida espiritual precisava ser implantada nessa fase. O próprio Chico Xavier, quando recebeu essas informações, não conseguiu de imediato percebê-las como crível, mas que foram aos poucos sendo confirmadas e dando-lhe maior segurança nas suas publicações. No que tange ao Chico ser o principal médium a oferecer essas informações, também não é de se estranhar, pois o mesmo, com o passar dos anos, provou sua idoneidade moral e mediúnica, o que já lhe seria, de fato, um fator de certeza quanto à realidade da comunicação. Enfim, não deves ter em mente em querer oferecer muitas informações com fatos e aspectos que deem ao leigo, ou que não crê, certezas. Essas deverão vir de dentro de seu coração, pelos estudos constantes e seguros da obra como um todo. Não há o que discutir. A doutrina não fará adeptos pela imposição de uma ideia, mas de vários aspectos que se somam e criam no espírito que se pode chamar de impressão, que vem de muito sendo construída pelas reencarnações. Por isso que Kardec apontou pela maturidade do senso moral, e não pela intelectualidade per si. Não fiques nessa expectativa, isso que ele falava para mim, não fiques nessa expectativa de querer levar essas informações e que, por outro lado, sejam aceitas de pronto por quem não tem esse senso moral.
é preciso muitos outros pontos para se analisar o contexto e aprofundá-lo e se fazer compreender. Por outro lado, existem em muitas regiões espirituais espíritos que, mesmo vivendo em pequenas aglutinações, não compreendem e nem aceitam essas sociedades espirituais organizadas. Preferem viver no sonho do céu e do inferno e de outros aspectos que a vivência lhe facultou. A esses, nessa faixa, encarnados ou não, como levar essa informação? Então aqui foi a resposta, né, bastante clara, uma resposta bastante coerente, né? Sim, que eu entendi, sim, né? O que você tinha colocado, né? O que eu falava era exatamente sobre esse cuidado que a gente tem que ter para poder analisar exatamente a negativa de cada um. Mas exatamente, né? Cada um no seu tempo. Não adianta a gente querer insistir em convencer alguém que já tem ali as suas próprias convicções, né? Abraço, foi assim porque foi como eu falei para vocês, né, e já é de conhecimento também, quando eu enviei essas comunicações, essas dúvidas, serão 3, né, para aqueles 3 grupos, né, cada grupo me respondeu de um jeito. Essa resposta em especial ela foi muito grande, foram várias páginas, né, que foram psicografadas, depois eu tive que fazer ali a transcrição delas para chegar nesse texto todo, né. Então, assim, foi muito, realmente, como você colocou, foi muito consolador. De você ler assim e falar assim, olha, fica tranquilo, né? É exatamente aquela sensação. O que você está pensando, o que você acredita, o que você estuda, está certo. Então, sem dúvida, foi algo assim muito, muito gratificante, realmente. Uma atenção especial, uma linguagem também bastante clara, né? Dá sim, Miriam, eu passo para vocês. Sem problemas, eu publico lá depois no nosso grupo, né, ou depois eu mando por e-mail de vocês. Então, assim, o que nós vimos, assim, tanto o Miramês falando, como também essa resposta que veio do CELD, né, que essa do CELD, para mim, ela é suficiente para poder dissipar qualquer dúvida, né, com relação, não ao que eu acredito, mas a forma como eu lido com esse assunto. Nós temos também que somar tantas e tantas outras psicografias independentes, de médiums de todas as partes, médiums de conhecimento particular meu, médiums que publicam obras, médiums que trazem para nós tantas informações, todos eles falando dessas instituições, cada um vivendo no seu próprio ambiente, cada um ali, falando da sua rotina, da sua forma de viver. Então a gente começa a somar, como foi colocado aqui por Agostinho. Não basta apenas você colocar um tema e perguntar, por exemplo, sobre essa questão, né? Você acredita em colônias espirituais? Ele vai dizer não. Ponto. Mas antes disso, nós temos que analisar, e inclusive eu tenho passado para vocês isso, quando nós fazemos os estudos, né, sobre temas do Evangelho, textos bíblicos, né, lá no estudo aprofundado da doutrina espírita, aos domingos que a gente faz. Então lá muitas vezes é colocado um tema. Por exemplo, um tema sobre reencarnação. Aí nós vamos lá rapidamente, procuramos lá nas passagens de Jesus e nós encontramos lá aquele debate com Nicodemos, né, que era um doutor da lei. E aí então Jesus perguntou, né, você que é um doutor não acredita nisso? Porque Elias já veio e tal, né? Então, todas aquelas passagens, não basta apenas você pegar aquele trecho e ficar debatendo sobre ele. Antes de falar sobre se você acredita ou não em reencarnação, a sua crença não dependerá daquela passagem bíblica, mas dependerá de um conjunto de informações que você vai assimilando conforme você vai estudando. Você lê um livro aqui, você viu um debate ali, você viveu uma experiência ali, e você vai juntando, e você percebe que, na verdade, as coisas vão se fortalecendo. É como se nós pegássemos um debate que já foi colocado há um tempo, que era sobre as psicografias nos tribunais. Essas psicografias que acabaram absolvendo, né, 3 pessoas que cometeram crime, né, inclusive isso virou um documentário, até mesmo transmitido pela Rede Globo, né, naquele Linha Direta, se não me engano era esse o programa, ou era um programa desse gênero, que acabou então trazendo para nós, né, as cartas psicografadas por Chico Xavier. E aí então eram 3 crimes que foram cometidos lá pela década
pela década de 1970, brincando com armas de fogo, acabou disparando num amigo, aquela pessoa foi presa por assassinato, e então vieram as psicografias das vítimas, né, entre aspas, que desencarnaram, absolvendo, né, contando exatamente em que circunstâncias aconteceu aquele acidente. E aí, então, essas psicografias foram então anexadas aos autos do processo, e depois, no final, a pessoa foi absolvida. Para nós espíritas, isso foi uma festa, né? Como é que está o som, pessoal? Então, as mães de Chico Xavier, eu não me recordo, Marion, se apareceram, se apareceu, né, a referência sobre essas cartas. Mas, enfim, né, o que nós temos é que nas psicografias, então, para nós foi realmente assim, né, para nós espíritas foi uma euforia, né? Afinal de contas, uma psicografia do Chico, ou 3 psicografias do Chico, trouxeram então a absolvição para aquelas pessoas. Só que, na verdade, quando nós fazemos um estudo mais cuidadoso, não foi bem assim. Nós tivemos as psicografias que foram ali anexadas e tudo mais, mas, na verdade, foram todas as circunstâncias analisadas, né, pelo tribunal, né, com testemunhas, com o histórico da vítima, com as circunstâncias ali que foram periciadas e tudo mais, e depois anexadas dessas cartas que levaram à absolvição. Então não é simplesmente assim, ele estava sendo condenado, ele ia ser ali, passar a vida inteira preso na cadeia, dentro daquilo que é prescrito, né, pela nossa legislação penal e tudo mais, e de repente chegou a psicografia como uma grande luz e a pessoa foi absolvida. Não é assim. Então, na verdade, todas as circunstâncias, né, acabaram então levando para esse caminho que veio, né, que veio então uma psicografia trazendo a sua contribuição para fortalecer aquilo que já havia sido periciado. Então, por isso é importante a gente ter muito cuidado, né, nessas questões. Não é simplesmente perguntar se você acredita em tal coisa ou não. Vamos analisar o contexto. São várias informações que precisam ser analisadas com relação à própria existência do espírito, com relação ali à forma como eles se comunicam, quem é a fonte da informação, quais são as informações que são transmitidas, com que frequência essas informações surgem, sejam livros, sejam com depoimentos, sejam com psicografias, eu ia falar autônomas, mas vamos colocar assim, individuais, né, de espíritos, enfim. Nós vamos juntando essas informações para construir um raciocínio, que foi exatamente aquilo que Agostinho acabou de orientar para nós. Nós temos então que ter essas informações. Então, ao estudarmos sobre reencarnação, eu não vou acreditar em reencarnação ou deixar de acreditar porque Nicodemos tinha dúvida num debate em que Jesus, lá naquela época. Aquilo para mim é apenas uma questão para analisar se o tema foi incluído naquela situação, naquele contexto ou não. Mas fora isso eu tenho outras tantas informações, seja do meio científico, onde nós temos ali universidades estudando, né, como nós já vimos sobre isso, falando sobre reencarnação, nos Estados Unidos, na Índia, na Holanda, no Brasil, em outros países europeus também. E aí então a Bíblia fala que não acredita. Eu vou deixar todo esse material de fora, simplesmente porque a Bíblia disse ou deixa de dizer. Para aqueles a Bíblia é uma palavra definitiva, mesmo trazendo ali as suas incoerências. Como é o caso, por exemplo, da criação do mundo, de Arca de Noé, de reencarnação, da morte de Jesus, da ressurreição. Não importa isso. Para muitos aquilo é o suficiente. Então, se para ele aquilo é o suficiente, aquele é o momento que para ele aquilo basta. Para nós buscamos algo que foi além. Então, por isso que, como nós colocamos, né, inclusive quando nós formos estudar o livro Nosso Lar, nós veremos que na introdução Emmanuel faz essa referência e coloca sobre isso. Ele diz respeito assim da dificuldade que será entender aquilo tudo, porque quando esse livro chegou, já há bastante tempo, nós tivemos ali uma série de questões que foram levantadas sobre a veracidade daquelas informações. Mas aí depois surgiram outras e outras e outras e outras. Né? Inclusive, né, sempre quando eu faço estudo também sobre temas do Evangelho,
Eu, particularmente, como eu já falei para vocês, eu não tenho aquela preocupação de ficar debatendo muito, não. Porque nós sabemos, né, que a origem dessas informações, elas eram em outro idioma, em outra época, em outra cultura. Isso foi manipulado com o passar do tempo. Nós temos hoje tantas traduções que muitas vezes se contradizem. Então, para ficar analisando textos, que muitas vezes nós temos ali textos que foram publicados há 3.200 anos. 3.200 anos. Línguas mortas, vocabulário limitado, cultura diferente. E aí então eu vou dizer, porque está escrito aqui na Bíblia. Então a gente pega muito mais a título de informação, de ilustração, e como Kardec diz, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós ali uma interpretação dentro das questões morais dos ensinamentos de Jesus, não falando sobre passagens que são polêmicas ou não. Isso tudo nós vamos compreendendo com muito mais outras informações. Então, por isso, temos ali, né, esse cuidado com esses estudos que nós colocamos. Né? O Braz lembrou lá em cima, né, quando o Chico recebeu o livro Nosso Lar, até o velho Herculano Pires estranhou. Né? Foi preciso a Federação Espírita de São Paulo entrar em sua defesa, mas era muito natural, né, Braz? Porque naquela época, né, não me recordo dessa estranheza de Herculano Pires, mas imagino que tenha acontecido mesmo, né? Não apenas dele, mas de vários outros grupos também. A própria Dona Ivone do Amaral Pereira, a gente lembra. A Dona Ivone, quando lançou o livro dela, foi bem antes de Nosso Lar. E sem falar também que nós temos ali outras psicografias fora do Brasil, antes de Nosso Lar, falando sobre essas comunidades. Então, quer dizer, informações nós temos. Você pode se dar ao trabalho de analisá-las, não apenas analisar com os olhos da matéria que nós temos aqui, mas conversar com os espíritos sobre esse material. Mas muitos vão dizer assim, não, o que estava escrito já é o suficiente. Tudo aquilo que foi publicado naquele livro já basta para mim. Então a gente não pode fazer nada. Mas a realidade está aí, os espíritos estão constantemente falando para nós. Né? Nós percebemos assim que nós estamos, né, discutindo essa questão exatamente porque nessa questão número 87 aqui do nosso Livro dos Espíritos traz, né, essa ideia, sugere essa ideia da inexistência dessas estruturas, como nós vimos aqui, né? Os espíritos ocupam uma região circunscrita, os espíritos estão por toda parte, povoam o infinito e os espaços infinitos. Então para muitos essa questão basta. Mas aí quando chega aqui embaixo ele fala, nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Como é que nós vamos entender essas regiões? Então tá aí, né? Esse é o debate que a gente vai colocando. E como sempre, né, para quem tiver interesse, faça ali suas pesquisas. Procure encontrar ali as suas justificativas, as contradições e tudo mais. Muito bem, pessoal, saindo então aqui agora dessa parte do mundo primitivo, né, que inclusive até mesmo, né, um outro espírito também me respondeu, dentro dessa mesma questão quando eu perguntei, vocês sabem. Tem, Miriam? Coloca para nós o link então, por favor, lá no nosso grupo. Depois eu quero ouvir também. Por favor. Pode postar lá que vai valer a pena. Né? Então, assim, como eu coloquei para vocês, né, é o tipo de... Agora me fugiu, porque eu vi que a Miriam colocou ali, acabei me escapando. Nós falamos então, né, para quem quiser então, como eu falei, faça uma pesquisa, encontrando ali as suas justificativas, né, encontrando ali aquilo que apoia as suas negativas e tudo mais, mas muito mais do que isso, é importante conversar com os espíritos. Como é que a gente pode ler e dizer assim, olha, aqui está escrito que o espírito não vive em lugar nenhum, mas o espírito está dizendo que vive, como é que ele pode dizer que não vive? Então conversar com os espíritos, fazer aquela pesquisa e tudo mais, nós vamos chegar à resposta. Não basta apenas nós estudarmos apenas baseado naquilo que está escrito, sendo que nós sabemos que a doutrina espírita, na época em que Kardec começou a fazer a sua elaboração, como foi colocado aqui por Agostinho, ele tinha ali uma proposta que era exatamente trazer para nós uma conscientização da nossa natureza, sobre a questão da nossa evolução e tudo mais, e muitos temas foram não ignorados, mas ainda aguardando o melhor desenvolvimento. Inclusive nós temos na Revista Espírita 3 passagens
que fala sobre o espírito Voltaire volitando sobre cidade no mundo espiritual. Nós temos ali um espírito que depois que ele faz ali o seu trabalho, ele comenta para Kardec que ele precisa voltar para sua casa. Temos ali as próprias construções em outros planetas. Então todas essas informações vão trazendo para nós assim, existe realmente algo mais, vale a pena ser estudado tudo isso. E nós temos grandes nomes, né, ou pessoas que são bastante conhecidas, não necessariamente pessoas que são muito fáceis de lidar, né, pelo temperamento, pelas suas crenças e convicções e tudo mais, que pessoas que defendem, né, usam argumentos às vezes muito agressivos para contestar essas obras, mas não perguntaram para nenhum espírito como as coisas são. Se baseiam em suas pesquisas, pegando ali trechos e tudo mais. Então vale a pena pegar esse material, sentar numa reunião mediúnica e falar: e aí, gente, vamos conversar sobre esse tema. E deixar os espíritos se manifestarem. Vamos lá, próximo item. Nós vamos aqui mudando agora para o item número 3. A forma e a ubiquidade dos espíritos, né? Nessa questão, no item número 3, a partir da questão número 88, nós vamos agora sair um pouco sobre o mundo dos espíritos e vamos falar agora sobre os próprios espíritos. Nós já tivemos ali também, no nosso estudo anterior, aqui em que nós falávamos sobre a origem dos espíritos, né? Onde os espíritos vivem, de onde eles vieram, quando foram criados, e tivemos ali algumas respostas, não todas satisfatórias, porque os espíritos falaram sobre a nossa incapacidade de compreender essas questões. E agora vamos falar então sobre a forma dos espíritos, né? Quem são os espíritos, do que eles são formados. Questão número 88. Isso aqui a gente vai fazer só um trecho, depois a gente continua no próximo. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Então nós estamos falando aqui dos espíritos. Não estamos falando do seu corpo fluídico. Os espíritos em si. Aos vossos olhos, não. Ou seja, não temos forma determinada. Eles não têm forma, nós não temos forma determinada. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, mostra para nós, é o mais próximo que os espíritos podem chegar. Eles são, olha só como ele coloca, se o quiserdes, uma flama, um clarão, uma centelha etérea. Então os espíritos colocam para nós de uma forma tão abstrata que é até difícil a gente organizar a nossa imaginação. Porque quando eu falo assim que ele pode ser um clarão, uma centelha etérea e tudo mais, a gente começa então a estimular, né, aqui a nossa criatividade para imaginar o que seria isso. Algumas vezes nós temos em filmes, né, que falam sobre espíritos, né, como sendo ali uma luz que acompanha alguém, um espírito glóbulo, ou então numa fotografia, né, tem até um filme, não me esqueci o nome dele agora. Deixa eu lembrar aqui que filme que é. Eu acho que é O Sexto Sentido, quando a mãe começa a olhar fotografias do filho e ela vê assim alguns flashes. Em todas as fotos tem esse flash. Então a gente pode imaginar, seria aquele clarão? Tinha ali também, acho que uma série chamada Coisa de Anjo, não lembro. Eu não lembro que filme que é com certeza, Hermes, mas era um filme que a mãe pegava a fotografia e começava a ver a foto do filho quando criança, bebezinho, como se fosse aquele defeito de revelação, né? E aí então começou a mostrar esse tipo de flash. E aí então depois também tinha ali um outro filme que mostrava ali um clarão perto de uma pessoa e tudo mais. Então, até mesmo no cinema, né, na nossa arte, existe então essa ideia de tentar encontrar uma forma do espírito, a forma dos espíritos. E aí então quando Kardec, quando faz essa pergunta, fala exatamente sobre isso, né? Porque nós temos hoje os espíritos que aparecem no formato. Foto eu tinha, mas era num filme que eu estava falando, que estava mostrando sobre isso, para falar exatamente da arte, tentando manifestar isso. Eu tenho aqui algumas fotos também sobre manifestações de espíritos e tudo mais, né? Que as pessoas vão mandando para a gente poder analisar. Eu vou fazer no meu arquivo, né?
Então fica naquela dúvida, né, se é uma foto verdadeira, se não é e tudo mais. Enfim, então aqui nós temos, né, essa ideia dessa flama, como se fosse ali uma pequena chama. E essa chama, né, flama é chama, então essa chama é como se fosse uma pequena labareda de fogo, mostrando um espírito ali sem forma definida. Depois existe aqui um comentário de Herculano Pires sobre essa questão. Ele diz aqui embaixo: todo esse trecho se refere ao espírito puro, desprovido do perispírito. Necessário atentar para essas variações para não confundirmos as explicações. Então ele está falando assim, o espírito na sua essência pura, sem esse envoltório físico, material, né, fluídico, esse envoltório fluídico, então ele teria então essa característica. Então ele coloca assim: uma centelha etérea. Como é que nós podemos imaginar uma centelha etérea? Uma centelha, você pensa numa fogueira que está ali soltando aquelas centelhas e tudo mais, e você coloca uma centelha etérea. Ou seja, os espíritos não conseguem realmente definir para nós. Ele coloca aqui para nós o espírito puro, não puro na sua condição evolutiva. Puro apenas o espírito por si só, não o perispírito que ele coloca. Ele não faz uma separação. Ele está falando somente sobre o espírito especificamente, né? Depois ele coloca na questão 88A: essa flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Então também aqui apenas, não adianta a gente ficar debatendo isso, que é apenas uma questão de informação que eles estão passando para nós aqui, né, numa tentativa de explicar esse elemento, né. E depois Kardec faz aqui um comentário: representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. A gente não vê assim nos anjos aquela auréola, nos santos também? Então é essa interpretação que Kardec fala. Essa é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça por ser ali que se encontra a sede da inteligência, nossa inteligência, o nosso cérebro. As asas dos anjos também são representadas como asas, mas que também, ali fazendo algumas interpretações, são na verdade, né, aqueles raios de luz que irradiam desses espíritos. Também são todas interpretações, né? Então, o que é colocado aqui, então, mais uma vez, né, o que eu comentei com vocês, prestem atenção. Eu entendi que o Brasi, você está falando, Hermes, o que Herculano Pires está colocando é que o espírito, apenas o espírito, não tem forma. Tem esse formato que ele colocou. Ele não comenta sobre perispírito. Então ele falou para não confundir essa ideia, porque ele está falando de uma coisa, não está falando da outra. Agora, quando ele falasse sobre o conjunto que o espírito forma com o seu corpo perispiritual, beleza. Então tira o perispírito dele, que é um corpo fluídico. Qual seria o formato dele? Seria essa flama. Então é nesse sentido que ele está colocando o espírito na sua essência pura. Diz para nós aqui então depois, na questão 89. Os espíritos, aqui ele já muda um pouquinho sobre o tema, porque primeiro ele colocou apenas essas duas questões. Nós podemos ver aqui que na questão 88 e 88A, 88 e 88A, duas questões apenas falando sobre a forma dos espíritos. Não adianta a gente querer agora ficar discutindo qual é o formato, que a gente não vai saber. Ah, porque fulano escreveu, porque eu li em tal lugar. Você leu opiniões, né? Porque na verdade os espíritos não conseguem trazer para nós uma forma de algo que para nós ainda não tem comparação. Tudo que nós temos é comparável. Precisamos de uma referência. E essa referência nós não temos. Tanto que o que foi colocado para nós aqui, se o quiserdes, ou seja, os espíritos falam assim, olha, se você quiser entender mais ou menos assim, dá certo. Clarão, centelha ou flama. Escolhamos aquilo que for mais conveniente para cada um de nós, para o nosso entendimento. Depois aqui na questão 89, ele já muda um pouquinho. Ele já muda o assunto. Fala de espíritos ainda,
mas aqui ele já traz uma questão, né, bem diferente. 89. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Já vou ler tudo aqui para facilitar. Sim, mais rápido que o pensamento. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo, né? A gente percebe que essa linguagem que os espíritos usam aqui é uma linguagem até complicada, porque na verdade ele está falando de algo que para nós é difícil de dizer. Quando se fala sobre nos deslocarmos fisicamente, nos deslocarmos pelo pensamento, e nós nos deslocarmos como espíritos, é algo muito difícil, porque a nossa referência aqui é tudo muito material, muito geográfica. Então, inicialmente, quando coloca para nós, pois é, Zé, fácil de entender, né? Então, aqui na 89, os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Sim, mas rápido como o pensamento. Nós perceberemos aqui um pouco mais para frente que os espíritos comentam que essa ideia do deslocamento pelo pensamento e tudo mais, nós encontraremos um pouco mais para frente, também lá na Revista Espírita, que Kardec aprofunda um pouco mais esse tema. Ele fala muito sobre a questão da evolução de cada espírito, porque o espírito ele pode ter ali muitas facilidades no plano espiritual, desvinculado da matéria, ou seja, ele tem ali muitas capacidades. Só que essas capacidades elas são alcançadas de acordo com a evolução do espírito. Então, quando se fala que o espírito se desloca mais rápido que o pensamento, todos os espíritos conseguem se deslocar com a força do pensamento? Não, porque muitos espíritos estão ainda tão ligados aqui ao mundo físico que acabam então tendo dificuldade de ter essa capacidade de se deslocar, de atravessar a matéria e tudo mais, de até mesmo, né, nessa volitação, né, que os espíritos trazem para nós, como André Luiz. A André colocou aqui, né, pergunta e resposta são muito complexas, né, temos que refletir muito para aprender. Foi apenas a título de conteúdo, né, que a gente pode colocar assim, que Kardec trouxe para nós, né, porque a pergunta é válida. Perguntar pode, receber a resposta que já é difícil. Então a gente vê assim que assim como Kardec fez essas perguntas, que para eles são perguntas básicas, nós hoje certamente, com tudo aquilo que nós já lemos, sobre não apenas temas mais técnicos sobre os espíritos, mas sobre experiências que os espíritos vivenciaram, nós teríamos tantas outras perguntas para fazer. Então nós lembramos que Kardec elaborou a doutrina em 14 anos. Muitos de nós estamos há 30 anos lendo sobre isso. Então a nossa cabeça já criou ali tantas outras dúvidas sobre as mesmas dúvidas que Kardec trouxe para nós. Né? Então temos ali muito ainda a discutir, muito a aprender. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então é isso, pessoal. A gente então vem aqui nessa questão da 88A, né, falando sobre o deslocamento dos espíritos. Então, o que o espírito vê, a forma como o espírito vê, a forma como o espírito sente, a forma como o espírito ouve, se o espírito se desloca, se o espírito descansa, como o espírito se trata, se ele absorve fluidos ou não, tudo isso então são condições que muitos espíritos trazem pela sua evolução, outros ainda apresentam dificuldades. Muitos de nós, apesar do conhecimento que nós temos, porque saber é uma coisa, vivenciar isso é outra, né? Então nós mesmos teremos tantas e tantas outras dificuldades e nós veremos isso. Vimos, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, qual foi a condição que Camilo chegou ao plano espiritual. Ele desencarnou e a pergunta é, quer dizer então que o espírito se desloca com a força do pensamento? Nesse caso, o curioso foi perceber que aquilo que ele pensava se tornava realidade. Tão rápido quanto a própria velocidade do seu pensamento, só que de uma forma negativa. Ele então, né, como uma expressão que nós utilizamos, né, ele plasmava em seu perispírito aquilo que ele mesmo criava dos seus sofrimentos, de suas dores, de suas lesões. Tudo isso então nós percebemos que veremos no livro Voltaire,
em que Frederico Figner ele também vai vivenciar suas experiências como espírito, só que numa condição mais evoluída. Veremos André Luiz numa condição mais relativa, né, com a nossa realidade material. Cada um então vivendo suas próprias experiências. A Marion colocou, né, agora não podemos saber se realmente é Jesus o Espírito Verdade, né? Bom, aqui já é outro debate que a gente está tendo, né? Então, mas isso aí também, como eu falei para vocês, né? Kardec coloca, né, só para poder complementar esse tema de vocês, Kardec traz tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, e repete a mesma psicografia, lá no final do livro dos Médiuns, ele traz a opinião dele sobre isso, né? Então, ele diz que é possível, né, mas ele também não traz a afirmação. Aí cada um de nós vai discutindo aqui o sexo dos anjos, né? Cada um dando a sua opinião e tentando trazer ali um entendimento, né? Então, o problema não é a pergunta que você faz, é a forma como você pergunta. Nem tampouco a resposta que você dá, mas é a forma como você responde. Então, muitas vezes nós criamos muito mais problemas pela forma do que pelo conteúdo. E é então que um ofende o outro, um mostra que quer saber mais do que o outro, acaba se agredindo mutuamente e tudo mais, e gera tantas e tantas dificuldades. Né? Exatamente, né, Miriam? Mas, né, faz parte, né? Perguntar vale. O problema é, como eu falei para vocês, é o resultado dessas perguntas. Que nós então vamos criando esses tantos e tantos problemas. Né? Mas vamos lá. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, pessoal. Nós vamos então dar continuidade aqui no nosso estudo a partir da questão número 90, falando ainda sobre a questão do transporte, falando ainda sobre a parte dos obstáculos, né, que nós temos. Deixa eu ver aqui, são 3 questões, até dá para a gente fazer agora. Deixa eu dar uma acelerada aqui que a gente consegue. Na questão número 90, o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Aqui então a pergunta que é colocada, né, se o espírito desaparece de um lugar e aparece no outro, ou ele se desloca de um lado para o outro. Então seria mais ou menos como se fosse a luz, né? Dá para a gente imaginar isso. A experiência sobre a velocidade da luz, ela foi feita, né, com pessoas que estavam, né, segurando ali os seus lampiões em 2 pontos diferentes em altos de montanha. E aí então o lampião estava ali fechado, né? Então ele percebia que a luz demorava para chegar de um ponto a outro. Então eles percebiam que a luz não era simplesmente aparecia e desaparecia, ela se deslocava numa velocidade tão grande que nós não percebíamos, os nossos olhos não eram capazes de perceber. Então o espírito, da mesma forma, também a pergunta que Kardec faz, se ele se desloca de um ponto a outro, se ele percorre esse caminho ou se ele simplesmente se afasta, né? Seria mais ou menos isso, Hermes. Se o espírito seria capaz de deixar um rastro por onde ele passa, ou ele desaparece e aparece, né? Então a resposta dos espíritos aqui para nós diz assim. Aqui a gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre isso, nas sensações e percepções dos espíritos. Tá? A gente vai depois aprofundar um pouco mais esse tema. Então o espírito se transporta de um lugar para outro ou ele percorre o espaço que atravessa? Ele tem percepção disso? Uma coisa e outra. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e, aqui mais importante, e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Enquanto nós temos espíritos que embarcam nos veículos de comunicação, nos veículos de transporte que nós temos hoje, porque eles não conseguem se deslocar além de uma pessoa encarnada, né, além do que acontece normalmente no nosso mundo encarnado, há aqueles que realmente pensam e simplesmente saem de um ponto para outro. Então tudo vai depender muito, né, dessas sensações e percepções e habilidades que os espíritos têm, tudo vai depender da sua evolução. Quanto mais depurado o espírito, maiores são as suas capacidades. 91. A matéria oferece obstáculos aos espíritos? Não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas, o próprio fogo lhes são igualmente acessíveis. Mais uma vez aqui, obviamente, a gente acrescenta aquele
asterisco no final. Tudo depende da evolução do espírito. Há espírito que no fogo ele se queima. Há espírito que na água ele se afoga. Para outros isso é indiferente. Então, não há essa resistência. O espírito atravessa com facilidade esses obstáculos materiais, dependendo do seu grau evolutivo. Para muitos espíritos, a porta realmente é uma porta. Para aqueles mais evoluídos, elas não significam absolutamente nada. Ela não significa absolutamente nada. 92. Mais uma vez, falaremos sobre isso mais para frente. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou seja, em outras palavras, o mesmo espírito, pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Veja o Sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia por toda parte e envia os seus raios, que é até muito longe. Apesar disso, não se divide. E aqui então nós já vimos também esse sistema no Livro dos Médiuns. Deixa eu pegar aqui o capítulo, para depois, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Aqui fala sobre a bicorporeidade, está aqui, ó, capítulo 7. Aparições de espíritos vivos, homens duplos, Santo Agostinho de Lingório e Santo Antônio de Pádua, que fala sobre essa questão da bicorporeidade, Vespasiano, transfiguração e invisibilidade. Então, capítulo 7, bicorporeidade e transfiguração, esse tema está bem explicado lá, tá? É só para quem tiver curiosidade de conhecer, para ver lá de que forma que Kardec fala exatamente sobre isso. Né, que os espíritos, então, eles têm a capacidade de irradiar os seus pensamentos, manifestarem-se em lugares diferentes, sem necessariamente se dividirem. Para nós é muito difícil entender isso tudo, porque nós ainda somos muito ligados, né, à matéria, e para nós ainda é tudo muito material. 92. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Aqui então a gente vai... Isso aqui, eu acho que essa é uma resposta que ela serve para todas essas questões que falam sobre as habilidades e capacidades dos espíritos. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Bem longe disso. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Tem aquele que só consegue irradiar para o vizinho do lado. Tem outros que irradiam por todas as partes. Então tudo depende da sua evolução. E Kardec então traz um comentário para nós aqui, dizendo: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos, como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida, de todos os pontos do horizonte. Como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimentos em diferentes lugares. Então, o espírito é individual. O espírito tem uma capacidade de se deslocar, de irradiar o seu pensamento, de expandir o seu corpo fluídico de acordo com suas capacidades, de acordo com sua pureza. Então, por isso, nós falamos aqui sobre esse tema, de uma forma superficial mais uma vez, mas nós vamos mais para frente, quando Kardec chegar nessa parte das sensações e percepções, nós vamos então pegar um texto da Revista Espírita, que é mais completo, e nós vamos falar sobre uma série de situações que os espíritos vivenciam, que nós vivenciamos, e hoje nós não nos lembramos, ainda não nos damos conta dessa nossa capacidade. Lembrando que muitos de nós aqui encarnados sequer nos reconhecemos como espíritos ainda mais do que aquilo que ele pode fazer e onde viver. Então nós falaremos sobre isso mais para frente. Então nós finalizamos por aqui esse nosso estudo de hoje. Tantos e tantos outros fenômenos, Brasa? A gente chegou a ver sobre isso lá no livro dos Médiuns. Nós estudamos cada uma dessas situações que Kardec vivenciou. Então aqui nós temos, deixa eu pegar aqui o Livro dos Espíritos. O próximo tema que nós vamos estudar está aqui então, o perispírito.
Kardec também vai falar bem pouco aqui sobre perispírito no Livro dos Espíritos, mas depois na Revista Espírita nós temos aí outros tantos estudos que falam sobre isso, né? Então, os próximos temas, perispírito, e depois vem a partir do item número 5, que é muito interessante, 5, 6 e 7, vão falar então esses itens sobre diferentes ordens dos espíritos, a escala espírita e a progressão dos espíritos. Esse é um tema muito bacana de se estudar, nós vamos falar bastante sobre eles, porque isso vai dar para nós assim, uma visão muito ampla sobre essa nossa natureza. Fechando por aqui então esse nosso estudo de hoje, concluímos aqui então os itens número 2 e 3, e nós vamos iniciar então o item número 4 sobre perispírito. Fechando por aqui então.